Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar da classificação heróica do Corinthians, graças aos milagres do Hugo Souza para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos ainda este ano e eu conto com o apoio de vocês. Mas vamos ao que interessa. Ontem eu estava na Neoquímica Arena, senti ali dos torcedores que seria uma classificação tranquila do Corinthians, né? Essa era a expectativa da torcida corintiana e não foi o que aconteceu. Primeiramente falando sobre questões táticas do Ramon Dias, eu acho, no geral, apesar do jogo complicado, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu acho que o Corinthians tem que manter essa formação tática com 3 zagueiros. Acho que torna o sistema defensivo mais seguro, o apoio dos alas, principalmente do Matheus Bidu, ofensivamente falando, é muito importante. Vive uma grande fase o lateral esquerdo do Corinthians, como um ala, ele que também tem muitas obrigações defensivas, mas fisicamente está muito bem, consegue cumprir as duas posições, as duas necessidades da equipe e torna principalmente o meio-campo com 2 volantes. No caso, ontem foi o Rian e o Charles, dá muito mais liberdade para o Rodrigo Garro, né? Conseguir trabalhar ofensivamente sem muitas obrigações defensivas. E a entrada ontem do Coronado ao lado do Garro, eu acho que foi um grande acerto do Ramon. Deixou o meio-campo do Corinthians mais técnico, com mais trocas de passes, mais aproximação e, como eu disse, com o apoio do Bidu pelo lado esquerdo, assim, sensacional. Pelo lado direito começou com o Fagner, o que eu acho uma decisão muito acertada. Quando o Corinthians vai dominar o jogo, quando o Corinthians vai ter mais a posse de bola, o Fagner tem muita qualidade com a bola nos pés, mas em momentos de mais defensivos, né, que precisam de mais recomposição, acho também que ele está compreendendo o fato de colocar o Mateuzinho, que sim, é menos jogador do que o Fagner, mas hoje tem mais físico e consegue fazer esse vai e vem com mais capacidade. O Corinthians, quando tiver, eu acredito, dentro desse sistema, tiver um atacante de mais qualidade, pode deslanchar e começar a transformar esse desempenho que vem melhorando em vitórias mais concisas, né? Dito isso, o Corinthians começou a partida ontem contra o Red Bull Bragantino com muita tranquilidade, com muita fluidez no meio-campo, gerou muitas jogadas de ataque. O primeiro tempo foi um amplo domínio do Corinthians, pelos dois lados, inversões tanto do Fagner para o Bidu quanto do Bidu para o lado direito, seja para o próprio Fagner ou em subidas do Charles, que também jogou muito bem ontem. E o gol sai a partir disso, né? Bidu, Coronado, passa para o Garro, que chuta de fora da área, tem a sorte do desvio, mas como eu sempre digo aqui sobre a sorte ajuda quem tem coragem, e o Garro teve coragem, chutou de fora da área, abriu o placar, e parecia que o Corinthians se classificaria realmente como a torcida pensava, com muita facilidade. Mas logo, assim, no fim do primeiro tempo, o Bragantino já começou a dar, assim, sinais de que faria uma pressão maior, e no segundo tempo, com algumas mudanças, o Pedro Caixinha conseguiu melhorar a equipe, a entrada do Mosqueira, time mais rápido, o Corinthians meio que se acovardou, sentou no placar e sofreu muita pressão do Bragantino. O Hugo Souza já fazia uma grande partida, tá? Ele vai sofrer dois gols, vou até comentar sobre cada um deles aqui, mas ele já tinha feito algumas defesas muito importantes, assim, de tirar o gol mesmo, 2 ou 3. Já vinha fazendo uma grande partida. O primeiro gol do Bragantino vem de uma jogada assim, eu não consigo criticar o sistema defensivo do Corinthians nessa jogada. Foi um lateral, aquele latereio, né, cobrado para dentro da área. Se eu não me engano, o André Ramalho tira de cabeça e o Sacha, de fora da área, acerta um chute muito feliz, um golaço do Sacha. Vai no cantinho do gol do Hugo Souza, que não alcança a bola, e é o primeiro gol do Bragantino. Aí o time do Bragantino já está assim, em um ritmo e até psicologicamente muito empolgado, e continua a pressão. O gol sai pouco depois de um escanteio do Bragantino, e o Luan Cândido faz de cabeça, sobe mais alto que todos os zagueiros do Corinthians, o Luan Cândido, que é bem alto também, e marca o gol, um gol muito bonito de cabeça também, lá no cantinho direito do goleiro do Corinthians, e faz o 2-1. Aí a partida já ia para os pênaltis. Depois desse momento, faltavam aí
15 minutos de jogo, talvez, 10, o Corinthians tenta retomar o controle do jogo e até consegue em partes, mas fica um jogo assim com oportunidades para os dois lados. O André Ramalho quase faz um golaço de voleio dentro da área, uma grande defesa do Fabrício, goleiro de 24 anos do Bragantino, de muita qualidade, mas não consegue e o jogo acaba indo para os pênaltis. Uma mudança do Pedro Caixinha, assim, questionei bastante na transmissão, que foi tirar o Mosqueira e colocar o Gustavinho, meio campo de apenas 20 anos, claramente para bater o pênalti, e a gente vai comentar aqui que isso não deu muito certo. O Corinthians vai para a disputa de pênaltis, claramente confiando muito no seu goleiro. Hugo Souza, que já tinha feito uma grande disputa de pênaltis nas oitavas da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? 2 pênaltis defendidos. E, assim, Hugo Souza, sensacional essa temporada, né? Vou falar um pouco mais depois que falar dos pênaltis. E aí, cara, até anotei aqui, porque o Garro bate primeiro pênalti, faz. O Sacha bate pelo lado do Bragantino, faz. O André Ramalho, que para mim uma das grandes contratações do Corinthians nessa temporada, muito correta a contratação dele, um jogador de muita qualidade, bola no pé, joga de cabeça em pé também, ele sabe conduzir, a hora de parar, vira o jogo muito bem, tem uma ótima bola aérea, interceptações, tá jogando muito o André Ramalho. Mas perdeu o pênalti, né? Mandou para fora, isolou. E aí o Bragantino emplaca três cobranças seguidas, né? Com o Lucas Evangelista, o Luan Cândido, o Thiago Borbas fazendo gols. Pelo lado do Corinthians, Bidu, um pênalti lindo do Bidu na gaveta. Pedro Henrique também acertou. E o Wesley. Aí vem, neste momento, o Bragantino estava empatado em 4-4, né? As disputas, mas o Corinthians, como tinha perdido, o Bragantino ainda tinha uma cobrança. E quem vem para essa quinta cobrança? O Gustavinho, como eu comentei, meia de 20 anos, assim, muito pouco experiente. Talvez tenha um desempenho muito bom nos pênaltis nos seus treinos, mas, assim, achei estranho. Ele bate o pênalti e o Hugo Neneca defende o seu primeiro na partida pelo lado direito do gol. Grande defesa, pênalti não tão difícil, mas ele defende. Aí vem o Rian. O Rian não, na verdade foi o Breno Bidon, né? Foi o Breno Bidon ou foi o Rian? Eu acho que foi o Rian. Acho que foi o Rian. Ele vem para o primeiro pênalti alternado do Corinthians e perde. E mais uma vez o Hugo Souza ou defendia ou era classificação do Bragantino. E vem o Danilo Mendes, se não me engano, né, o zagueiro, bate no mesmo canto direito do goleiro e o Hugo Souza defende mais uma vez, salvando o Corinthians 2 vezes. O Gustavo Henrique vem pelo Corinthians, marca o gol e no último pênalti alternado do Guilherme Lopes, lateral do Bragantino, o Hugo Souza defende pela terceira vez 3 pênaltis seguidos, dessa vez do seu lado esquerdo, e garante a classificação do Corinthians. A Neoquímica Arena foi simplesmente a loucura. O Hugo Souza, antes mesmo dessa partida, já era, segundo dados do SofaScore, o goleiro com mais defesas importantes desde que ele chegou ao Corinthians, 10 jogos atrás, para ser mais preciso. O goleiro com mais defesas importantes no mundo, dentro da análise de dados do SofaScore, você deve conhecer muito bem. E reviravolta do Hugo, né? Estreia pelo Flamengo, muita mídia, cai de rendimento, vai para o Chaves da Liga Portuguesa, tem um bom rendimento lá, agora volta por empréstimo ao Corinthians e, assim, vem salvando o clube nas Copas e no Brasileiro também, com defesas muito importantes. O Corinthians precisava disso, né? De um jogador que chegasse e vestisse essa armadura de ídolo, de herói. O Hugo Souza tem feito isso muito bem. São 5 pênaltis defendidos em 10 jogos, todos em Copas, todos em disputas de pênalti. Então, assim, demonstra que o Hugo aparentemente vem para ficar, vem para escrever história no Corinthians. Na coletiva de imprensa, depois, ele diz muito sobre isso, sobre querer ficar por mais tempo no timão. Corinthians classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, assim, 2 classificações culposas, né, quando não há intenção de se classificar, claramente pelas declarações da diretoria, né, que disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians das Copas segue vivo e, por enquanto, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se no que vem aí, né, já vai pegar o Juventude na próxima semana pelas quartas de final da Copa do Brasil e deve pegar quem vencer hoje de Fortaleza e Rosário Central, se não me engano.
Vamos ver se o Ramon Dias ainda vai optar por times alternativos nas Copas. Afinal de contas, as Copas são o único caminho do Corinthians para a Libertadores do ano que vem. Claro, considerando que vai se salvar no Campeonato Brasileiro e a prioridade do Timão nesse momento. É isso, meu povo. Se você gostou, deixa o like. Se não, deixa o dislike. Não importa aqui, que somos democráticos. Mas comenta aí embaixo se você concorda ou discorda de mim nessa análise. É isso. Fui. Tchau.